Oficialmente, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pela presença. Síndrome final de ano já se abatendo sobre todos nós, todos cansados de eventos, mas é sempre um baita de um prazer, um privilégio a gente trocar ideia com esse grupinho nosso tão gostoso aqui. Hoje eu acho que a discussão vai ser relativamente rápida. É um tema que todos vocês conhecem, ressincronização cardíaca. E essa discussão veio do fato de um caso que foi mandado para a gente no consultório a semana retrasada, na verdade, em que o paciente veio perguntando se tinha indicação ou não de ressincronização. Então eu estou trazendo aqui algumas provocações em cima desse caso e em cima de outros que a gente vai discutir. Esse é o caso. É um paciente de 68 anos, homem. Ele tem uma história de doença coronariana, já fez uma angioplastia há 10, 11 anos atrás, foi revascularizado e vem evoluindo em classe funcional 3 a 4, com várias internações por insuficiência cardíaca. O eletrocardiograma dele tem um bloqueio de ramo esquerdo, um QRS bastante alargado, 204, está em ritmo sinusal. E a medicação dele, ele está bem otimizado. Ele toma carvedilol 50 mg 2 vezes ao dia, toma 100 mg de carvedilol por dia, tolera bem. Entresto, ele toma 49,50 também 2 vezes ao dia, spironolactona, furosemida, monocordil, digoxina metade do comprimido diariamente e Vastarel 2 vezes ao dia. O que vocês acham dessa descrição, dessa situação clínica do paciente? Você acha que teria indicação para ressincronização? Qual a opinião de vocês? Eduardo, eu acho que eu ficaria só na dúvida da classe funcional, que acho que houve uma mudança em relação às codificações para se colocar, fazer a ressincronização. Não é isso que você perguntou? Então, é um quadro que realmente lembra a indicação. Tem. Mas eu só fiquei na dúvida de ser 3 para 4 ou A4, ou se pode fazer antes da 2 para 3, se já tem isso com todos com tudo isso aí. Em relação à medicação, talvez pudesse tentar utilizar um pouco de tresto, diminuir um pouco o malcoide, mas esse é um caso, né? Então não sei o que o médico dele está. A história clínica dele, assim, ele quando está muito, muito bem, ele está em classe 3. Ele quase que convive em classe 4. Fala, doutor, eu não dou conta eu vou trocar o pijama, eu canso. Eu levanto para ir ao banheiro, eu canso, né? Ele não tem, isso ele vem há pelo menos 3 anos nessa brincadeira, né? Já internou várias vezes por situação absolutamente fora de controle, que nem ortopneia, anasaca, que vai interna, trata, diurético e etc., diminui peso, desincha, não sei o que mais e volta para casa. Quer dizer, então quando ele está bem, ele está em 3. Tá? Esse QRS aí, muito alargado, mais do que a gente espera, até com o BRE, né? A partir de 140 milissegundos já teria uma indicação. 204, acho que é algo que é a única coisa que tem a mais para fazer por ele. Acho que não tem mais nada. Eu acho que teria indicação. Na minha opinião. O ser sinusal, isso também facilitaria, quando ainda estava o comando, uma capacidade dele ainda lá no mato, isso é uma coisa boa. É uma coisa boa. Bom, primeiro que ter o átrio batendo já é alguma coisa boa, né? O cara com um ventrículo desse aqui, fração de ejeção, se ele perde o átrio, com certeza é daí para baixo, né? O problema da fibrilação, a gente vai até comentar para frente, quando normalmente você faz uma ressincronização, você obrigatoriamente tem que estimular os 2 ventrículos. E na fibrilação atrial, geralmente, como a condução é caótica, a condução atrioventricular, com muita frequência a fibrilação inibe o marcapasso. Então, quando o paciente está em fibrilação atrial, com uma resposta de normal para alta, inibindo o marcapasso, a ressincronização perde o papel.
Então, ou você tem que fazer um tratamento ou químico ou ablação da junção AV para fazer com que, olha, não tenha, que a fibrilação não interfira no ritmo cardíaco e os ventrículos sejam estimulados 100% do tempo, né? Ou você faz uma ablação da fibrilação atrial, uma cardioversão, enfim, para tentar resgatar o ritmo sinusal, né? Esse é o ideal, porque a fibrilação atrial diminui em muito a performance do ressincronizador. Então, assim, ok, uma coisa é indicação, acho que está meio certo que está indicado, né? Agora vamos ver uma outra situação de uma outra paciente, tá? 62 anos, ela tem o diagnóstico de miocardiopatia dilatada idiopática há 4 anos, diagnosticada há 4 anos, tem uma anjo de coronárias completamente normal, score de cálcio 0, coronárias lisas. A classe funcional dela é 2, ela nunca precisou ficar internada, nunca teve nenhuma descompensação mais importante. O eletro dela também é um bloqueio de esquerdo, que resta um pouco mais estreito que desse, mas também sinusal. E o ventrículo não é tão remodelado como esse aqui, fração de ejeção de 34%. Essa senhora toma carvedilol 25 mg 2 vezes ao dia, enalapril 10 mg 2 vezes ao dia, espironolactona de 25 mg. Eu não coloquei exame físico, nada que chame atenção, a parte laboratorial de ambos também não tem muita diferença. Alguém acha que tem indicação? Eu acho interessante aí, essa classe funcional 2 tem um índice muito alto de morte súbita, 65%, sei lá. Uhum. E o outro é mais com deterioração miocárdica. Batendo o olho assim, engraçado, parece que o de cá tem mais indicação do que o de cá, apesar de, não de ressincronização, mas de uma entrada mais ativa, mais rápida, num caso desse aqui, que parece mais leve até. Interessante isso. São 2 pacientes potencialmente graves, mas aparentemente com um grau de espectro clínico diferente em relação à gravidade e o grau avançado de disfunção cardíaca. Um aparentemente no começo de uma detecção de uma doença grave, mas ainda na fase inicial, e o outro aparentemente uma fase já bastante avançada de ICC. Eu acho que 34% é um índice realmente muito baixo. Ou vamos aguardar com uma conduta expectante o que vai acontecer, ou certamente, com certeza, com esse tem um BRE. Os dois com bloqueio de esquerdo. Os 2 pacientes. Então, eu acho que ela também se beneficia com isso. Se beneficia, eu acho que com isso você vai retardar a progressão da insuficiência cardíaca dela, que já existe, mas é pouco sintomática ainda. Nós vamos aguardar ela ter 3 de grau funcional, igual ao outro, se encontra, né, para tomar essa atitude. Quando vai acontecer isso, né? Eu acho que acontecerá mais precocemente se não fizer uma ressincronização. Eu acho que é válido. Vamos voltar nesses casos depois para a gente passar um pouquinho da história, né? Bom, todo mundo sabe que na ativação normal do sistema His-Purkinje, as fibras do coração são ativadas simultaneamente e no bloqueio de ramo esquerdo existe um atraso na ativação da parede lateral, posterolateral do ventrículo esquerdo, né? Isso gera uma condição importantemente clínica, que é a ativação muito tardia dessa região, lateral, posterolateral, num ventrículo já doente, né? Então, ao invés de todas as fibras cardíacas contraírem ao mesmo tempo, um ventrículo que já é dilatado passa a ter movimento paradoxal do septo, a parede lateral contraindo tardiamente e, portanto, a performance ventricular esquerda cai. Isso é bastante lógico. Quando eu falo com um paciente, eu explico essa situação da seguinte forma. Imagine uma rede de pescadores, 20 pescadores lançando uma rede na praia e puxando. Se os 20 puxarem a rede ao mesmo tempo, o rendimento vai ser 1. Agora, se 10 puxam no momento, enquanto os outros 10 estão vendo gaivota, estão vendo não sei o que mais, e depois eles trocam, eles todos ficam mais cansados e a performance é pior.
É a mesma coisa com as fibras do coração. Uma ativação simultânea das fibras cardíacas gera um rendimento muito superior a uma ativação dissincrônica, né? Muito bem. Então, e essa ativação dissincrônica leva um monte de alterações hemodinâmicas que todos vocês conhecem, que piora a insuficiência cardíaca. Em algumas situações piora, e em outras situações pode ser o único fator deflagrador da insuficiência cardíaca. É aquilo que o Silas chama de sincronio-miopatia. O paciente não tem nada, só bloqueio de ramo esquerdo, você ressincroniza, normaliza. Qual era o fator neste paciente que gerava insuficiência cardíaca? O desincronismo. Então, o desincronismo gera insuficiência cardíaca ou piora, na melhor das condições, né? Quem trabalha com eco, né, sabe muito bem o papel da análise ecocardiográfica na avaliação contrátil, segmentar contrátil do ventrículo esquerdo. Então, existem técnicas hoje muito sofisticadas de demonstração de ativação tardia das paredes, né? E enquanto as fibras miocárdicas no complexo QRS normal têm uma ativação bastante previsível, com o coração fazendo toda aquela contração helicoidal, na presença de distúrbio de condução, especialmente de bloqueio de ramo esquerdo, a orientação dos vetores de força são completamente diferentes. Isso se reflete em mortalidade, né? Esse estudo, que é um estudo do Vesdarinoni, mostrou uma nítida correlação de que quanto maior o QRS, maior a mortalidade. Quer dizer, é um fator isoladamente associado como um fator preditivo independente de mortalidade súbita e total. Bom, com isso, a ressincronização ativando os dois ventrículos ao mesmo tempo tem a premissa de fazer com que o QRS se encurte. Veja esse paciente estimulando só o ventrículo direito, olha a duração do QRS, 280 milissegundos, bem alargado, morfologia de bloqueio de ramo esquerdo. Estimulando só o ventrículo esquerdo, também 280 milissegundos, quer dizer, tão ruim quanto. Estimulando o ventrículo, estimulando biventricular, o QRS bem mais estreito, bem mais amigável, em que pese a duração ainda aumentada do ventrículo, da duração do QRS. Normalmente a gente usa a árvore do seio venoso coronariano para poder colocar os eletrodos. A veia que nós normalmente colocamos é na veia lateral ou posterolateral, que é aquela que atinge a região normalmente mais tardiamente afetada pelo distúrbio de condução pelo ramo esquerdo. Então, durante o procedimento, nós fazemos o implante normal de um eletrodo ventricular de marca-passo ou de cardiodesfibrilador no ventrículo direito, né? A gente cateteriza o seio venoso coronariano, passa-se um guia, que esse guia vai até a veia lateral e o eletrodo, então, é avançado até essa região e aí ele fica fazendo, de fato, o papel de ressincronização. Então, esses são alguns casos. A gente cateteriza o seio coronariano, injeta contraste, faz a flebografia, passa um guia até lá e leva o eletrodo até aquela posição. O eletrodo fica, então, na parede lateral do ventrículo esquerdo e fica o eletrodo do ato, do ventrículo e do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo. Tá? Este é outro caso, né? Uma veinha aqui um pouco mais fina, um pouco mais tortuosa, mas é o que ainda permite a gente poder colocar um eletrodo nessa posição e a estabilização desses eletrodos. Então, tecnicamente, é isso o que se faz. Do ponto de vista elétrico, assim que a gente liga a ressincronização, já há um encurtamento imenso, normalmente, do QRS. As fibras passam a ser ativadas dentro de um espectro de tempo bem menor. E se não houver uma mudança nesse padrão de ativação, naturalmente não está ou bem posicionado ou alguma coisa errada foi feita com essa ressincronização. Então, isso é aquilo que a gente vê no tempo dos pacientes ressincronizados. Quando começou a terapia de ressincronização, nos primeiros slidezinhos, que fazia quase 20 anos, slides, mas tão bonitinho, né? A insuficiência cardíaca, naturalmente, é um fardo, né? É um fardo para o coração. Existe uma sobrecarga de trabalho, de volume, etc., alteração neurometabólica, que impede, naturalmente, o desenvolvimento de uma função cardíaca normal. Como que os medicamentos usam? O velho bom digital, os inotrópicos, não muda nada o fardo do cara, mas força ele a aumentar a força de contração. Diurético, inibidor de enzima, BRA, tira, né, parte do volume, eu tenho uma distribuição melhor e alivia, o cavalinho, o burrinho consegue andar melhor.
O beta-bloqueador, diminuindo a frequência, diminui o consumo, né? E, entre outros mecanismos muito mais complexos que esse, obviamente, né? E a ressincronização é uma maneira de, elegantemente, melhorar o desempenho cardíaco, associado, claro, a toda a terapia clínica. E os estudos que corroboram o efeito da terapia de ressincronização são vários. Esse aqui não é o primeiro, né? Mas é um dos que foi mais simbólicos, é o CARE-F, isso foi publicado há mais de 10 anos atrás, né? Os primeiros estudos, todos eles foram feitos basicamente utilizando os pacientes em classe 3 e classe 4 não internados, ambulatoriais, né? E isso vai ser importante depois quando a gente voltar naquele caso. Então, esses estudos mostraram que esse tipo de paciente tem sim uma melhora clínica muito significativa quando comparado à terapia farmacológica otimizada, tá? Tanto do ponto de vista de mortalidade, hospitalização, piora de insuficiência cardíaca, diminuição da mortalidade total. Então, a ressincronização de fato faz uma grande diferença nesses pacientes. Quando você analisa as meta-análises usando um pool de estudos, então você tem aqui uma redução de risco relativo de mais de 25%, né? Uma redução de risco relativo importante em relação à mortalidade total, não é pouco, né? Você conseguir com uma terapia, de cada 4 pacientes, você conseguir melhorar um. E mais uma vez, nesse grupo de pacientes, esse grupo de estudos, todos os trabalhos utilizaram pacientes, quase todos, desculpa, Miracle não, mas era um número pequeno de pacientes. A maioria usou pacientes gravemente enfermos. Então, no começo dos estudos da ressincronização, se utilizou os pacientes mais graves. Então, todos nós ficamos com o conceito de que esse tipo de terapia sempre foi indicado para pacientes mais graves, pacientes nos quais falharam todas as formas de tratamento e aí se pensava em fazer a ressincronização. A partir de 2008, começaram a ser estudados pacientes com classe funcional mais baixa, classe funcional de 1 a 2, né? E isso representou uma mudança no paradigma do timing de indicação da ressincronização, tá? O Reverse Trial, o MADE-CRT e o RAPT Trial, os três com desenhos parecidos, com pequenos detalhes entre eles, todos eles mostrando uma diferença muito grande da ressincronização quando comparada ao tratamento clínico habitual, né? Nesses pacientes menos graves, menos enfermos, que se sentem menos enfermos, foram mais de 4.000 pacientes. As evidências deles mostraram um grande remodelamento reverso, com diminuição dos volumes ventriculares, melhora da fração de ejeção, melhora da regurgitação mitral e, mais importantemente, diminuição da mortalidade também por todas as causas. Veja, em relação ao remodelamento, diâmetro histórico final do ventrículo esquerdo, uma redução de quase 40% no pool de estudos. Isso é bastante significativo. Em relação à hospitalização e insuficiência cardíaca, uma redução de mais de 30% de risco relativo. A mortalidade total, uma redução de em torno de 20% de risco relativo. Quer dizer, mesmo nesses pacientes menos doentes, a resposta da ressincronização sempre muito positiva quando comparado ao tratamento clínico convencional. E quando analisado em longo prazo, em 7 anos, você precisa de um paciente entre 9 para poder ter uma melhora clínica importante, o NNT de 9. Isso é bem significativo também. Então, quando você faz a indicação da ressincronização, o que você pretende? Melhora da classe funcional, claro, melhora do sintoma, né? Um remodelamento reverso do ventrículo, diminuição da hospitalização e diminuição da mortalidade. Tudo isso você consegue em todas as classes funcionais, a não ser a hospitalização e mortalidade de classe funcional na classe 1. O cara, ele é interna para insuficiência cardíaca, classe 1. Então, mas mesmo nessa classe mais baixa, existe um remodelamento reverso. Você consegue fazer com que o ventrículo tenha um melhor rendimento. E no classe 2 você consegue todos os objetivos, e no 3 e no 4 também, a não ser o paciente 4, que é aquele paciente que já está muito grave. Então, o feeling que a gente tem é que talvez a classe 1 você não tenha condições ainda de querer indicar preventivamente o implante do ressincronizador. E já na classe 4, muito provavelmente nós vamos ter deixado vários pacientes pelo caminho e,
possivelmente nós podemos estar deixando um paciente que evoluiu durante tanto tempo em insuficiência cardíaca, quando há um aumento do grau de fibrose, uma modificação importante da microestrutura da musculatura, e esses pacientes, alguns deles passam a ser não respondedores por nós termos indicado muito tardiamente, né? Quando você faz o implante de um ressincronizador, clinicamente eles podem se manifestar como super respondedores, que é aquele paciente que eu falei que, puta, zera, melhora tudo, ventrículo diminui, fica ótimo, muito bem, obrigado. Aqueles pacientes que respondem adequadamente, melhora da doença cardíaca, melhora da fração de ejeção. Aqueles pacientes que eles não melhoram, mas também a doença fica estável, ela não continua progredindo. Esses aqui são os não respondedores, aqui é não progressor. E aqueles pacientes que pioram, você ou indicou mal, ou implantou mal, e acaba sendo deletéria a estimulação em algum desses pacientes. Então, num dos estudos, o MADE-CRT, 50% dos pacientes são respondedores, 25% são super respondedores, ou seja, você tem 75% de chance de responder bem. E 25% dos pacientes não respondem bem por vários fatores que depois a gente pode discutir. Então, quando você tem um sucesso na ressincronização, você tem o engajamento de todo o sistema excitocondutor simultaneamente, e o ventrículo, então, volta a contrair simultaneamente. Quando você tem insucesso, botou errado o eletrodo, a posição não adequada, o limiar ficou ruim, tem estimulação frênica, tem fibrilação atrial, por algum motivo que você não teve o sucesso na ressincronização, a evolução clínica não é boa. E quais são os critérios que nos fazem imaginar que o paciente possa responder melhor ou pior à insuficiência cardíaca, né? Então, os pacientes que respondem muito bem, geralmente eles têm um QRS largo, acima de 150, morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, a etiologia dilatado idiopática, que é o melhor responde, cicatriz nessa região posterolateral mínima ou ausente e, claro, ter o sincronismo. Bloqueio de ramo esquerdo e QRS acima de 150 já por si só já é de sincronismo. Por outro extremo, os pacientes que não respondem bem ou pioram, são aqueles pacientes que o QRS é estreito. Não é o sistema His-Purkinje que é doente, é o músculo. Então você vai colocar 2 pontos do eletrodo e achar que isso é melhor que His-Purkinje, você vai piorar esse paciente, com certeza, né? Que tenha um distúrbio de condição inespecífica, que não seja bloqueio de ramo esquerdo. Bloqueio de ramo direito não é também um bom respondedor. Que tenham cicatriz na região onde você vai botar o eletrodo. Pô, não adianta, né? Então, essa análise aqui dá pra gente uma ideia boa de quem são os pacientes com uma chance melhor de responder. E mulher costuma responder melhor do que o homem também. Esse é um paciente nosso, que é um hiperrespondedor, veja, tinha 24% de fração de ejeção, passou para 65%. Seu Antônio, seu bonitinho, né? Foi lá hoje? Ótimo, né? Seu Antônio, parou de estimular o diafragma? Então é um hiperrespondedor, então ele cai na classe dos 10, 20% que simplesmente não tem uma doença que gere isso, só o desincronismo corrigido é que vai fazer com que ele melhore, né? Bom, queria trazer algumas novidades. Novidades não, na verdade é como vem vindo a evolução da ressincronização. Antigamente os eletrodos eles tinham somente um ponto. Você botava naquela região, estimula e é lá que vai ficar. Depois, os eletrodos passaram a ser eletrodos bipolares, onde você podia ter um pouco mais de opção. E hoje em dia nós colocamos eletrodos quadripolares, que nos dá uma gama de chances, de opções, de posicionamento. Às vezes a ressincronização é melhor aqui, às vezes é melhor na ponta, pode ter estimulação diafragmática pelo frênico que você consegue mudar. Então isso tem facilitado bastante o pós-operatório desses pacientes. A colocação é a mesma coisa, faz a flebografia, né, e coloca o eletrodo geralmente na veia lateral e posterolateral. Então hoje 100% dos eletrodos que a gente coloca são quadripolares. Não sei se vocês têm trabalho com bipolar ainda, tem ainda eletrodo bi, quase todos são multipolar. Agora uma coisa que tem sido interessante é naquele paciente que por algum motivo você não consiga ressincronizar o que fazer, né? Uma das coisas que está sendo proposta é a estimulação do tronco do feixe de His. Veja, quando você estimula o ventrículo direito isoladamente,
você tem uma ativação que começa pelo ventrículo e vai se ativando, e a morfologia de bloqueio de ramo esquerdo vai gerar um desincronismo nesta região. Tá? Quando você estimula o RIS, com estimulação biventricular, desculpa, você leva a ativação simultânea das câmaras, que é o que a gente normalmente faz. No entanto, há alguns conceitos que, se você conseguir estimular o feixe de RIS, você consegue engajar não um ponto só de ativação, mas engajar todo o sistema das fibras de Purkinje. O que, em tese, seria muito interessante, porque daí você tem uma ativação por uma malha especialmente desenhada para isso. Muito melhor que 2 pontinhos de cada lado, né? Mas, poxa, como você vai fazer se o paciente tem bloqueio de ramo esquerdo? Porque uma coisa é você ter o NOAV, o RIS Purkinje ativando simultaneamente. E quando tem bloqueio de ramo esquerdo, você vai estimular o RIS, mas essa região é bloqueada. O que se preconiza, o que se avalia, é que quando o paciente tem bloqueio do ramo esquerdo, essas fibras elas são predestinadas já aqui ao longo do sistema RIS Purkinje, como se fosse uma dissociação longitudinal. E isso faz com que você possa ter... então, mesmo que o paciente tenha distúrbio de condução, você estimular o feixe de RIS, você pode encurtar a duração do QRS, porque esta região estimulada aqui pode estar sendo... conseguir ativar o sistema de condução. Então aqui são alguns trabalhos que, se você tem um local de bloqueio nessa região, você estimula um pouquinho depois, você consegue fazer com que o sistema RIS Purkinje seja ativado. Então, ativando o RIS, você engaja todo o sistema de condução e ativado os 2 ventrículos ao mesmo tempo, né? É uma coisa que está sendo bastante discutida dentro da eletrofisiologia. E você, casos como esse, morfologia clássica de bloqueio de ramo esquerdo, você estimula o RIS ao encurtamento do QRS. Olha o que acontece em relação às curvas de pressão de desempenho cardíaco momentaneamente assim que você liga. Então é uma coisa interessante. E você para de estimular, o QRS alarga e o desempenho sistólico imediato também cai, né? Hoje em dia já existe tecnologia para isso. Então, mesmo na presença de bloqueio de ramo esquerdo, se por algum motivo você não consegue ressincronizar, ou até como primeira opção, as chances de estimulação do feixe de RIS parecem ser promissoras, né? Os trabalhos iniciais mostrando a comparação da estimulação do RIS com a estimulação biventricular aparentemente são muito parecidos, mas é muito pouco tempo de história ainda. Se eu tiver um paciente hoje, vai para a ressincronização atriobiventricular, a menos que por algum motivo não consiga, a veia não cabe eletrodo, enfim, não dá para colocar epimiocárdico, eu pensaria em colocar ação de RIS, mas é uma coisa que a gente vai discutir bastante, né? E isso aqui que eu vou falar parece já uma evolução muito longe, mas talvez não seja. Hoje existem já marca-passos sem eletrodo, que são colocados por punção, você vai dentro do coração e injeta uma cápsulazinha dessa que fica estimulando normalmente o ventrículo direito. Eles são pequenininhos, não tem eletrodo, etc, 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 tal. Mas está surgindo dispositivos muito pequenininhos, né? Esse aqui tem 9 milímetros de comprimento e esses dispositivos eles são colocados dentro e aonde você quiser no ventrículo. Você escolhe o ponto onde você vai querer, é uma cápsulazinha que você injeta no miocárdio e eles funcionam como um transmissor. Ele não tem bateria, ele recebe a energia por condução, existe um transmissor que manda uma energia, ele recebe a energia, capta e manda para o ventrículo esquerdo. Então você pode colocar em qualquer lugar, não depende da anatomia da válvula, das veias do sistema coronariano. Então você entra, faz a cateterização, entra na aorta, escolhe a posição que você quer, faz os testes de limiar, vê se é bom região, faz os testes de sincronismo, acha o melhor lugar, achou o melhor lugar onde você quer colocar o dispositivo é bem pequenininho, tem uma âncorazinha que impacta no miocárdio, você vai, lança aquele dispositivo, o dispositivo é colocado então dentro do miocárdio, ele agarra, fica preso lá, e aí o gerador e a caixa de força ficam externos e ficam estimulando o átrio, ventrículo e estimulação biventricular. Tá?
E estão se tentando colocar esse dispositivo nas 3 câmaras, então se ficaria sem eletrodo. O paciente tem obstrução de sistema venoso, que você não tem acesso, é uma coisa que está sendo bem discutida. E os resultados clínicos são muito bons. A estimulação endocárdica aparentemente é melhor do que a estimulação epicárdica que a gente faz pela rede do seio coronariano. Os estudos que mostraram esse tipo de avaliação mostram que o grau de resposta clínica é muito parecido com a ressincronização habitual. Então, hoje em dia, como que estão as diretrizes de indicação de ressincronização? Paciente com classe funcional 3 ou 4, QRS alargado e fração de ejeção abaixo de 35, classe 1A. Isso paciente classe 3 e 4, mas na classe 2 também é 1A. Então, a tendência hoje é indicar a ressincronização cada vez mais precocemente para evitar, primeiro, o risco que o paciente tem de ficar até chegar à classe 3 ou até chegar à classe 4 e para conseguir estimular um ventrículo numa condição que o ventrículo ainda não está completamente esculhambado, né? Essa é uma diretriz recente, também é a mesma coisa, então, são pacientes de classe 2 a classe 3 ou classe 4 ambulatorial. E recentemente a SBC lançou uma diretriz que foi publicada agora no começo do ano, mostrando que na presença de disfunção cardíaca importante, ritmo sinusal, bloqueio de ramo esquerdo, a ressincronização com ou sem desfibrilador é muito importante. Então, em suma, classe 2, 3 e 4, que não seja o 4 com droga vasoativa, classe funcional, fração de ejeção abaixo de 0,35. Há alguns trabalhos mostrando que fração de ejeção abaixo de 50% e que o paciente tem um QRS estreito e você precisa estimular. Por exemplo, o paciente tem 45% de fração de ejeção, teve um BAVT e você precisa estimular e vai gerar um bloqueio de ramo esquerdo para estimular só o ventrículo direito. Já há trabalhos mostrando que mesmo com fração de ejeção não tão reduzida, os pacientes se beneficiam bastante. A presença do sinusal, aquilo que eu falei, quando a fibrilação atrial existir, ou você tem que cardioverter, a ablação da fibrilação atrial ou a ablação da junção para poder conseguir comandar, tá? Então, os dispositivos hoje desses caras são fantásticos, estão com qualificação muito boa, a facilidade que a gente tem de acesso ao seio coronariano com várias curvas, que é uma das coisas mais chatas de colocar esses eletrodos, mas tem facilitado bastante, né? Então, assim, em suma, é o que eu falo. Eu não conheço nenhuma doença que, se nós deixarmos para tratá-la depois que ela ganhou corpo, depois que ela tomou, depois que ela está num estágio avançado, seja mais fácil de tratar do que quando está no começo, né? A classe 1, acho que a gente não tem condições hoje de indicar ressincronização. Mas no paciente classe 2, os benefícios clínicos de melhora de evolução, diminuição de mortalidade, remodelamento reverso, são muito interessantes. Então, daqueles 2 pacientes, os 2 precisam ser ressincronizados, né? Mas o primeiro paciente já tinha que ter sido. E o outro está na hora. E o risco do segundo é muito grande pelas exatamente. De 60 e 30%. Exatamente. Né? Edu, mas nada disso, estudos feitos em países de primeiro mundo também, os trials mais baseados nisso. E o Chagas? A gente fala um pouco de Chagas, a gente tem uma prevalência maior aqui. A resposta é a mesma? Não. Existem trabalhos pequenos com Chagas, que estudos de corte, né? O Chagas tem pelo menos 3 problemas. Primeiro, que ele tem um padrão de distúrbio de condução que normalmente não é o bloqueio de ramo esquerdo. Normalmente é o bloqueio de ramo direito e o bloqueio divisional. Tem um monte de trabalho tentando mostrar o benefício da ressincronização para a correção do BDAS. O BDAS também teria um atraso na porção superior, mas não é igual ao bloqueio de ramo esquerdo. Então começa por aí, o distúrbio de condução normalmente não é o mesmo. E quando associado BDAS, BRE, BDAS? Seria o bloqueio de ramo esquerdo com o desvio atípico do eixo. Aí tem evidência um pouco melhor de que você tenha desincronismo. Você tem que ter desincronismo. Se você não tiver desincronismo, não vai colocar que não vai resolver, ou vai piorar, né? O bloqueio de ramo direito, ele não gera, quer dizer, não é que não gera, ele pode até ter desincronismo e atraso final dessa região, mas não é a regra.
Então, para você indicar hoje uma ressincronização com bloqueio do ramo direito ou bloqueio divisional, você tem que ter algum método de imagem, aí o eco, a ressonância, mostrar o atraso mecânico, de distorção eletromecânica dessa região é útil. Então, começa por aí. Segundo lugar, o Chagas tem um problema, que é a presença do aneurisma laterobasal. Aquele aneurismazinho de ponta, que é o patognomônico, ele não serve para nada, só para cair em prova de residência, né? Lá não faz mal para ninguém. Só nesse trombo, claro. Né? Mas do ponto de vista mecânico, normalmente não é o mais importante. Mas os aneurismas que se formam na região embaixo da mitral, na região entre a válvula mitral e a parede lateral, e aquilo é muito característico, já parece cardiopatia segmentar. Né? E é a região que você tem que botar o eletrodo. Então você já começa a ter uma dificuldade de acesso. E o terceiro é que você tem uma atividade inflamatória contínua. Né? Então, não é um bom modelo para ressincronização. Agora, tem um Chagas com bloqueio de ramo esquerdo, vai ressincronizar do mesmo jeito. Tá? Não tem muita evidência, mas a não evidência não significa que não funcione. Significa que nós somos ruins do ponto de vista de estudos clínicos. Nós fazemos pouco estudo, ou quase nada. Eduardo, nesses casos que você tem, por exemplo, aquele bom respondedor, quando você tem áreas de necrose, a fibrose, a gente fala tanto de fibrose, aquela área perifibrosa, área de lesão, como fosse infarto, realmente melhora muito o músculo, né? Melhora tudo do paciente. Mas o que você observa assim, com a cintilografia, você pede essas coisas para dar uma olhada, já que às vezes não é nem de etiologia isquêmica. Por que melhora tanto? A pergunta parece idiota fazer, mas por que melhora tanto? Na presença de fibrose? Se você tem uma região que tem fibrose e tem... peraí. Se você tem uma região que tem fibrose... Não diminui, né? Não diminui. Não diminui, mas se você tem região de fibrose, aquela esquece, aquela já era. Né? Agora, se você tem região de músculo viável que é ativado tardiamente e você consegue resgatar esse músculo, faz toda a diferença. Mas, por que eu botei isso aqui? A presença de fibrose, quando presente, né, quer dizer, a presença de fibrose, né, desculpe, ela piora o prognóstico, em qualquer situação. Então, ter fibrose é um índice que não é bom para ressincronização. Ter fibrose na região onde você vai botar o eletrodo pode ser até impeditivo. Né? Então, não é o melhor paciente para você pensar em ressincronizar. Mas tem um monte de paciente com cardiopatia isquêmica, com zona de fibrose, às vezes o cara infartou, o septo apical está fibrosado, mas a parede lateral está tardia. É lá que você vai tratar. Então, e melhora. Qual a sua opção, no caso da FA, é fazer a ablação? A sua opção, a sua preferência? Até então, eu fazia, antes de ter a tecnologia de ablação de FA, a gente não tinha tecnologia, era ruim, os sistemas eram ruins, eu fazia ablação da junção AV e fazia a estimulação biventricular, para a FA não atrapalhar. Hoje a ablação de FA evoluiu tanto que hoje eu fico muito mais encorajado a fazer a ablação do substrato da FA, tentando manter o ritmo sinusal. Né? E já começaram a ter trabalhos mostrando que você conseguir reverter a fibrilação atrial, estabilizar com a ablação no paciente com insuficiência cardíaca, melhora o prognóstico deles. Então, é lógico, né? O coração já é doente, o ventrículo já é ruim. Se você ainda joga a toalha do átrio, é intuitivo. Então, hoje eu teria tendência, chegar um paciente com morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, fibrilação atrial, que o átrio tem alguma carinha de viabilidade, não é aqueles átrios de 62, aqueles átrios que está 5 anos, tem FA. O cara começou 3 meses em FA, tem um átrio aí de 48, 50, é um átrio doente, claro, mas eu tentaria, normalmente eu faço, eu cardioverto, coloco o ressincronizador e programo a ablação dele para poder tentar segurar o máximo possível o ritmo sinusal. Eles melhoram muito. Melhora muito. Que daí é um fator a mais que você está propondo para a melhora do débito cardíaco. Na ressincronização, você diminui
o QRS, então você melhora a contratilidade. Quando você trata a fibrilação atrial, você melhora o débito atrial, claro, óbvio, você faz com que a ressincronização, o átrio ventricular seja mais adequado, então você tem outros mecanismos de tratamento que não só a ressincronização. A licença cardíaca, você falou um negócio final, é muito interessante, que realmente é uma doença que a gente relega algumas vezes, que vai levando, aquela classe 1, 2, 3, lá, que é muito subjetiva, né? Sabe, você acha que, infelizmente, quando manda para você alguns casos, você está lá naquela classe 3, 4, lá o 4, que a resposta é muito complicada. A resposta é ruim. O terreno não está viável mais, né? O paciente que está em classe 4, que precisa de droga vasativa, esse não costuma resolver bem. Mas foi nesses pacientes que a gente começou operando. A ressincronização só começou por esses pacientes. Os caras que não conseguiam sair de UTI, não conseguiam sair de droga, você implantava um, morria, 2 morriam, um belo saía. Falei, opa, pacientes que você não achava que ia sair começavam a melhorar clinicamente. Uma doença muito grave, claro, mas do ponto de vista populacional, como um todo, não é um bom paciente para você pensar em ressincronização. O cara 4 internado, o cara 4 descompensado. Esse não. Então, aí significa que você já perdeu tempo. Pode tentar? Acho que pode, mas já perdeu tempo. O Silas fez esse sincronismo dele, ele tem alguma coisa sobre isso aí? Ele tem umas publicações, Tem. Muito interessante. Mas não é. O sincrônico da mão. O Silas fala. Não, já estava com você dele, falando de sincronismo. Ele fica roxo quando fala aquilo. O jeitão dele. Mas a escola francesa fala muito disso também. E a impressão que a gente tem nesses pacientes hiperrespondedores é que o desincronismo é a causa principal da insuficiência cardíaca. Né? Tem paciente que um cara, dá um exemplo, tem um BVT congênito, botou um marca-passo com 20 anos de idade, ele vai ficar X anos, décadas, com morfologia de bloqueio de âmago esquerdo. E esses pacientes podem ir piorando a função ventricular. Vai piorando, aí você ressincroniza, eles melhoram novamente. Qual era o fator que tinha nesse paciente? Ele não tinha doença miocárdica antes. O único fator era elétrico. Você corrigiu o fator elétrico, ele normalizou. Acabou. Um outro exemplo, né, que a gente tem o seu Cláudio, que ele tinha uma fração de ejeção abaixo de 35%, e foi tratado com insuficiência cardíaca, foi colocado no sincronizador, a fração de ejeção dele foi para mais de 50%. Né? A gente voltou, praticamente ficou uma classe funcional ao longo do tempo, esse paciente começou a ter uma certa perda de captura no local, uma certa de fibrose. Quando ele começou a perder captura do eletrodo do ventrículo esquerdo, a fração de ejeção dele caiu de novo. Então a gente viu um paciente que está com tratamento da insuficiência cardíaca otimizado, melhorou a fração de ejeção, e naquele momento em que a ressincronização parou de funcionar, ele voltou para a mesma fração de ejeção e passa a funcionar pior. Então a gente vê a resposta que se tem mesmo, né? Mas a gente pensa que será que não era só o tratamento, né? O medicamento era o mesmo. Eu lembro de um caso também, lá, fez uma médica aqui de São José, foi uma coisa extraordinária, né? Normalizou tudo. O cara é excepcional. Deixa eu lembrar o nome dela. Jesus. Então, a fração de 0,30, né? Fernanda. Eugênia, absoluto, Eugênia. Eugênia é uma paciente médica. Ela tem uma história triste, não sei se ela é viúva ou separada, mas ela tem um filho excepcional. Né? Lembra dessa história? E ela tem que carregar o moleque para cima e para baixo. Mais de 10 anos atrás ela chegou e falou: Eduardo, eu não consigo comigo. Não consigo fazer as minhas coisas, carregar meu filho, eu e ele, cara. Então eu estava tentando entrar em fila de transplante, mas estava super deprimida porque sabia que o prognóstico dela era muito ruim. Aí coronárias normais, mulher, ressincronizou. Hoje a fração de ejeção dela é 65%, 70%, nada. Já trocou, acho que umas 2 vezes o aparelho, tá classe funcional 1, vai para baile, dança. Eduardo, por que a mulher responde melhor? Tem alguma coisa a mais, ou é genética, o músculo?
Eu não sei se a mulher que responde melhor por ser mulher simplesmente, ou se é o contrário, se o homem responde mal porque tem mais doença coronariana e mais fibrose. Não sei se a relação é direta, né? Mas a taxa de miocardiopatia dilatada idiopática na mulher é maior que no do homem. E o idiopático tem menos fibrose, né? Então a fibrose ela é curiosa. Enquanto ela é ruim para prognóstico para ressincronização, ela é um ótimo preditor de mortalidade súbita por arritmia cardíaca, né? Então você pega um paciente, por exemplo, com uma disfunção ventricular muito grande, sem fibrose, opa, talvez seja um paciente para usar um ressincronizador puro, porque a chance desse paciente ter arritmia é muito menor. Se você tem um paciente com uma fração de ejeção de 40%, que não é tão, 45%, com muita fibrose, talvez esse paciente precise de um desfibrilador. Então a fibrose ela é ruim como preditora para a resposta para a insuficiência cardíaca, mas ela é uma grande preditora para risco de morte súbita. Beleza, turma? É isso aí, a reuniãozinha tem que ser rápida. Muito obrigado a todos nós. Mais uma vez, obrigado aos meninos da Biotronic. Vocês deram a mão, como sempre, mas esse ano especialmente a participação de vocês aqui com a gente do Grupo de Arritmia, muito legal, fantástico, nos permite estar de corpo presente discutindo esses casos. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Hervalzão. Fica tranquilo, ano que vem tem mais. O ano que vem tem mais.